Olá! Hoje a gente vai fundo num assunto, olha, que tá dando o que falar e tirando o sono de muita gente, viu? Principalmente quem tem descendência italiana. São as novas regras para a cidadania, né? Aquelas que vieram com o tal decreto Tajani, agora em março de 2025. A gente tem aqui uns documentos que explicam isso e, nossa, as reações foram fortes. Então, nossa missão aqui é tentar entender o que mudou de fato, por que isso está rolando e, claro, qual o impacto para essa multidão que busca se reconectar com as raízes na Itália. Vamos investigar isso juntos. O centro da questão, pelo que os papéis mostram, é uma mudança bem grande no princípio do ius sanguinis, o famoso direito de sangue. Aquele caminho que parecia assim mais direto para muitos descendentes, parece que ficou bem mais complicado agora. Exatamente. O ponto-chave que a gente vê nesses documentos é que o decreto meio que redesenha isso, né? Ele limita o direito automático à cidadania até a segunda geração, ou seja, filhos e netos de italianos nascidos lá na Itália. Para bisnetos e quem vem depois, bom, aí a coisa complica. Passam a exigir, tipo, comprovar que um ancestral morou um tempão na Itália, processos mais burocráticos e, vamos ser sinceros, bem mais caros. Na prática, como um dos textos até aponta, é quase o fim do reconhecimento administrativo do jeito que a gente conhecia. E tem um detalhe nos materiais que chama atenção, né? Menciona uma visita do Antonio Tajani, que é o ministro das Relações Exteriores da Itália, ao Brasil. Isso foi em outubro de 2024. Ele se encontrou com o presidente Lula e, olha só, pouco tempo depois começaram a surgir as primeiras mudanças, tipo taxas novas. A documentação que a gente analisou até levanta a pergunta, quase uma especulação, sabe? Se uma coisa teria a ver com a outra, foi só uma questão técnica, burocrática ou, como o texto sugere, talvez parte de um plano político maior. É muito importante dizer essa dúvida sobre um cálculo político está no material que a gente leu, tá? Não é uma conclusão nossa. Pois é, o timing, segundo as fontes, é no mínimo curioso. Logo depois dessa visita, anunciaram taxas bem significativas. Uma taxa judicial de 600 euros para quem entra com processo na Itália, nos tribunais, e outra administrativa de 300 euros para resolver as coisas nos comuni, das prefeituras italianas. Os documentos relatam que isso gerou, assim, uma revolta enorme. Chamaram até de taxa da vergonha. Dá a impressão que estão vendendo um direito, né? Colocando preço na identidade. Nossa, dá para sentir o impacto emocional disso lendo os relatos, sabe? Muitos descendentes, como está descrito aqui, se sentem muito ligados à Itália. Investiram tempo, dinheiro, esperança, pesquisando a família, planejando viagem, e agora a sensação que fica é que essa conexão está ameaçada, que estão sendo tratados quase como estrangeiros. Tem uma frase forte aqui de uma representante em São Paulo. Somos filhos e netos de italianos que deixaram a Itália por necessidade, não por escolha. E agora parece que precisam pagar por essa herança. É pesado. E a reação, como os documentos mostram, foi imediata e bem barulhenta. Principalmente aqui no Brasil e na Argentina, onde tem comunidades gigantes de descendentes esperando, né? Associações já estão se mexendo, organizando protestos, campanhas e até preparando ações na justiça, lá na Itália e em cortes europeias também. A determinação que os textos mostram é forte, quase um recado. Não vamos aceitar calados. Vamos lutar nas cortes, nas ruas. O que leva a gente a pensar numa coisa que os próprios materiais sugerem? Será que a cidadania italiana está virando um artigo de luxo? Algo acessível só para quem pode pagar essas taxas cada vez maiores e lidar com toda essa burocracia? Isso combina com o espírito da Constituição italiana, que deveria garantir direitos? Fica a dúvida. Exato. E os textos terminam com um chamado mesmo, para união e resistência entre os descendentes. O argumento principal é esse. Cidadania é mais que passaporte. É identidade, é história, é dignidade. E eles lembram que a Itália também é feita por essa gente toda espalhada pelo mundo que manteve a cultura viva. A mensagem final é clara. Direitos precisam ser defendidos. Então, resumindo a ópera, o que a gente tira disso tudo? Claramente, o decreto Tajani é uma virada de chave importante. Ele tornou o caminho para a cidadania italiana bem mais difícil e caro para muitas gerações de descendentes. E isso, como a gente viu nos documentos, gerou muita polêmica, resistência e um sentimento forte de injustiça. E para a gente refletir um pouco mais, né, fica uma questão que está ali nas entrelinhas do que a gente leu. Será que, além da burocracia e do custo, essa medida não acaba mostrando uma desconexão maior entre o governo italiano e essa comunidade enorme fora da Itália?
Quais podem ser as consequências disso, a longo prazo, para a própria Itália, se ela acabar afastando milhões que carregam a história e a cultura italiana pelo mundo? Fica aí a provocação, baseada no material que a gente analisou hoje.